Afinal, o que é esse tal de adjetivo de relação? Você já sabe, né? Vai ver junto comigo depois da vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, amante da língua portuguesa. E para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, pegando uma questão da GV. Na verdade, vamos falar hoje de 3 questões envolvendo o mesmo assunto. E antes de eu te falar qualquer coisa, cara, já sabe, pausa o vídeo e responde aí. E aí? Fez? Beleza? Então você vê, cara, ele tá falando dessa história dos adjetivos que expressam características, qualidades, estados e relações. E é aí que eu quero chegar. Essa história de substantivo de relação, quem fala disso principalmente é o tal do Celso Cunha, sabe essa gramática, a nova gramática do português contemporâneo, que não é tão nova assim, já que o Celso Cunha morreu nos anos 80, mas ele diz assim: o adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo, até aí ok. E vai dividir os adjetivos. Primeiro, serve para caracterizar os seres ou objetos, indicando qualidade, modo de ser, aspecto, estado, enfim. E ele também vai falar dos adjetivos que servem para estabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, propriedade, procedência, enfim. E vai chamar então de adjetivos de relação. Qual é a diferença, cara? Perceba que os adjetivos de relação, eles não dão então exatamente uma qualidade, como lá em cima ele falou do homem perverso ou uma pessoa simples, que é um modo de ser, uma característica. Se eu falo uma nota mensal, eu não vou dizer que o mensal é uma característica da nota, como se fosse, por exemplo, uma nota baixa, certo? Um movimento estudantil não é uma característica, uma qualidade do movimento, não, mas uma restrição, uma relação relativo a estudantes, né? Uma casa paterna, uma casa relativa aos pais, enfim. E ele dá uma certa explicada nisso. Ele fala assim: os adjetivos de relação derivados de substantivos, então você vê mensal, derivado de mês, estudantil, derivado de estudante, paterna, derivado de pais, deriva de substantivo de natureza classificatória, ou seja, eles precisam dar uma precisão para o conceito expresso pelo substantivo. Não é exatamente então uma caracterização, é como eu te falei, eles dão uma determinação, ok? Restringindo-lhe a extensão. O significado não admitem graus de intensidade. O que isso significa? Eu posso... Lembra lá da nossa playlist dos adjetivos? Volta lá. Eu tenho 4 vídeos falando sobre adjetivos e um deles a gente fala do grau dos adjetivos. Por exemplo, superlativo. Então teria um homem muito perverso lá em cima, uma pessoa muito simples ou uma laranjeira muito florida. Ok? Agora, eu não teria uma nota muito mensal, um movimento muito estudantil ou uma casa muito paterna, certo? Então, esses adjetivos de relação, eles têm uma graduação de intensidade, justamente porque não é uma característica, é uma especificação. Ok? E ele ainda fala mais, ele fala que normalmente ainda vem posposto, ou seja, vem depois do substantivo. Então são algumas características que o Celso Cunha dá para esses adjetivos de relação. Vamos ver se está entendendo? Pausa o vídeo de novo e faz essa questão aqui. Chegou? Aí a GV até especificou, né? Ela falou: segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos em língua portuguesa expressam qualificações, características, estados e relações. E de fato, cara, o único gramático que fala adjetivo de relação especificamente é o Celso Cunha. Bechara não fala, Hernani Terra não fala, Domingos Pascoal Galo não fala nesse nome, adjetivo de relação, ok? O adjetivo que expressa relação, então, qual daqui de baixo tem essas características que a gente falou, de ser derivado de substantivo, de não ter graduação de intensidade, de ser mais uma especificação do que uma característica. Então você tem, claro, a prática clínica. Clínica que é substantivo. Então, o tipo da prática. Eu não teria uma, nossa, essa prática é muito clínica.
Não. É o tipo da prática, especificidade. Agora, fácil, objetivo, qualificado, transparente são adjetivos de caracterização. É uma característica do profissional ser qualificado, uma linguagem ser objetiva ou não. Quer treinar mais uma? Faz essa aqui, ó, da GV também, vai lá. Fez? Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados adjetivos de relação, que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber variação de grau. O adjetivo abaixo que está nesse caso é... A EGV deu até uma informação sobre o adjetivo de relação, informação tirada do próprio Celso Cunha, como a gente acabou de ver. Será que você acertou? Economia muito mundial? Não. E lembra, ó, mundial vem de substantivo, é o tipo da economia e não exatamente uma característica para ela. Diferente de longo, acelerado, ou nova, ou baixa, dando essa qualidade para o substantivo. Ficou claro isso? Vamos voltar para a nossa questão inicial, então? Nesse enunciado, a gente tem um certo de problema aí, mas que não interfere na resolução. É só pela chatice conceitual. Já que a gente está pegando o conceito, vamos resolver isso. Porque ele fala, a classe dos adjetivos expressa semanticamente características, qualidades, estados e relações, como se fossem 4 coisas diferentes. Na verdade, vamos relembrar aqui o que o Celso Cunha faz? Característica, caracterizar. Qualidade, estados estão dentro das características. Ok? Então só toma cuidado com isso. Ele diferencia entre características e relações. Não são 4 coisas diferentes. Dentro das características, a gente tem qualidades, estados, ok? E depois as relações. Para essa questão, cara, isso não faz a menor diferença. Tudo bem? Não faria diferença, porque de fato, daqui de baixo eu tenho... daqui de cima, eu tenho 4 características, 4 adjetivos de relação e só um de característica. Ele não fez essa diferença do que a característica do que a qualidade. Mas pode confundir o cara que está lendo. Fala, pô, mas qual a diferença entre característica e qualidade? Né? Mas aí não, 4 são de relação, que são... Vamos lá, qual não é de relação, depois a gente vê os outros. Um público vasto. Cara, vasto é uma característica. Ele pode ser, inclusive, muito vasto ou pouco vasto, certo? E vasto é uma qualidade, uma característica atribuída. Agora, referência cristã. Cristã é uma especificação, é uma relação, vem de substantivo, está posposto. E você vê que eu não tenho assim, nossa, é muito ou pouco. Não, qual é o tipo da referência? Certo? Não é qual é o tipo do público, qual é o tipo vasto, não. Qual é o tipo da referência? É o tipo, a referência do tipo cristã, em relação a Cristo. A vida, do tipo cotidiano, uma restrição do sentido do substantivo, certo? Que tipo de opção? A opção no campo da estética, restringindo o sentido das opções, ok? Em relação à estética. Maravilha? Elementos, os elementos fundamentais da sua doutrina, os elementos do fundamento, da base da doutrina. Então, que tipo de elementos? Elementos que se relacionam ao fundamento, à base. Deu para entender essa diferença? Você só vai ouvir falar sobre isso mesmo no Celso Cunha. Agora, se quiser saber um pouco mais sobre os adjetivos de relação, embora com outro nome, a gramática de usos do português, da Maria Helena de Moura Neves, até fala, só que ela chama de adjetivos classificadores. Ela diferencia adjetivos qualificadores de adjetivos classificadores. O que o Celso Cunha chama de adjetivos de relação, ela chama de adjetivos classificadores. Cara, como ela dá bastantes exemplos, vale para a gente fixar ainda mais essa diferença. Olha lá, alguns exemplos dos vários da Maria Helena de Moura Neves. Sistema digestivo, você vê o tipo do sistema, não é sistema é muito digestivo. Não, é o subtipo, classifiquei qual sistema. Capitalismo multinacional, qual tipo do capitalismo? Né? Um plano anti-inflacionário, vindo lá de inflação, que tipo de plano? Um texto shakespeariano, então a gente tem também derivados substantivos próprios, um mundo científico,
Qual é a especificação que eu estou dando para o mundo? Do mundo da ciência, relativo à ciência. Um abrigo subterrâneo. Nossa, esse abrigo é muito subterrâneo? Não, subterrâneo é classificando, especificando o substantivo. Espero ter deixado clara para você essa ideia do que é um adjetivo de relação ou até mesmo um adjetivo classificador. São nomes diferentes para a mesma ideia, beleza? Então a gente tem, mais uma vez, adjetivos que dão características, atribuem estados, qualidades, e esse adjetivo que vai especificar, delimitar uma restrição para o sentido do substantivo. Beleza? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, o seu curtir, se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão estudando, beleza? Me ajuda a te ajudar e te espero aqui no próximo vídeo.